O Natal é uma época muito especial. É uma época onde nós nos alegramos, nos reunimos com os nossos familiares. É um momento muito especial. Mas, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista espiritual, o que tudo isso tem a ver conosco? Quais as implicações da vinda do menino Jesus? O que isso tem a ver comigo e com você? Nós vamos analisar aqui hoje dois textos da Palavra de Deus. Um do Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. O texto do Antigo Testamento, Isaías capítulo 9, versículo 6, que anunciam a vinda do Messias. E o texto de Lucas capítulo 2, versículos 10 a 11, onde o anjo anuncia aos pastores que o Messias, enfim, nasceu. Nós vamos olhar para esses dois textos e vamos ver quais são as implicações disso para a nossa vida e para o nosso futuro. O que isso tem a ver conosco, com a nossa vida? Qual é a segurança que isso nos traz em relação ao futuro, em relação àquilo que vem pela frente? Assista esse vídeo, tenho certeza que será muito edificante. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, meu irmão e minha irmã. Que alegria estarmos aqui e podermos compartilhar a palavra de Deus com você, especialmente nessa semana onde nós celebramos o nascimento do Senhor Jesus. E eu quero aproveitar essa ocasião e compartilhar com você hoje um texto da palavra de Deus que está lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, que é uma palavra profética a respeito do nascimento do Senhor Jesus. Mas antes de fazer isso, eu quero convidar você, se você chegou no nosso canal agora, quero convidar você a se inscrever aqui e ativar as notificações e deixar o seu like caso você goste desse vídeo. Quero aproveitar e agradecer a todos que já estão conosco e têm apoiado aqui o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua participação. A todos nós desejamos um feliz e abençoado Natal. Muito bem, vamos lá então a este texto bíblico de Isaías capítulo 9, versículo 6. Ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém, meus irmãos? Um dos grandes dilemas da humanidade está relacionado com o futuro. A perspectiva do futuro pode ser angustiante quando nós não sabemos o que vai acontecer. Agora, quando nós nos colocamos debaixo da autoridade do Senhor, nós experimentamos uma tranquilidade e uma serenidade em relação ao futuro. Esse texto que nós lemos aqui, ele começa dizendo que um menino nasceu, um filho foi dado e o governo está sobre os seus ombros. Ele irá reinar e governar sobre as nações. Quando nós nos colocamos debaixo da autoridade e do governo do Messias, nós vamos poder encarar o futuro com uma confiante esperança. É isso que nós precisamos fazer. Aproveite essa época do ano, aproveite esse momento onde nós celebramos o nascimento do Senhor Jesus e se coloque debaixo da autoridade do governo do Messias. Nós temos que fazer isso. Se nós quisermos experimentar uma confiante esperança em relação ao futuro, nós precisamos nos colocar debaixo dessa autoridade, desse governo do Messias. E aqui nesse texto nós encontramos algumas designações que foram dadas ao Messias, ao Senhor Jesus, que revelam benefícios que nós passamos a usufruir quando nos colocamos debaixo da sua autoridade e do seu governo. Veja só o que o texto diz aqui. Ele diz: maravilhoso conselheiro. Nós podemos em Jesus encontrar a direção para tomar decisões, porque Ele é o nosso conselheiro. Tomar decisões e fazer escolhas nem sempre é fácil, e principalmente quando nós estamos pensando em relação ao futuro. Agora, o texto nos diz aqui que Jesus é mais do que um conselheiro. Ele é um maravilhoso conselheiro e Ele nos orienta, Ele nos dá a direção e isso dá tranquilidade, isso nos dá uma esperança em relação ao futuro, isso nos dá uma confiança e uma esperança em relação ao nosso futuro, porque nós temos um Deus Todo-Poderoso que é o maravilhoso conselheiro. Aqui ele também diz, em Isaías 9,6, ele fala que além de um maravilhoso conselheiro, ele é um Deus forte.
Ou seja, ele nos dá força para resistir às adversidades da vida. Nós precisamos de força para enfrentar as adversidades e os adversários. E o nosso Deus é forte e pode nos capacitar com a sua força. Se você está se sentindo fraco, eu convido você a se colocar debaixo da autoridade e do governo do Messias, do Senhor Jesus, e ele vai lhe dar essa força para resistir às adversidades e aos adversários. E ele continua aqui também dizendo, além de maravilhoso conselheiro, Deus forte, ele é Pai da eternidade. Isso nos mostra que em Deus nós podemos encontrar segurança, segurança para enfrentar as incertezas dessa vida. O nosso Deus não é somente eterno, ele é o Pai da eternidade. Foi Ele quem criou a eternidade. Então, além de ser o Pai da eternidade, Ele é o nosso Pai eterno. O Pai, Ele é responsável pela direção, pela proteção e pela provisão na vida dos seus filhos. Então, nós podemos desfrutar dessa segurança, sabendo que o nosso Deus, o Pai da eternidade, Ele vai sim nos dar a direção, vai nos proteger e vai prover tudo aquilo que nós necessitamos. Este é o nosso Messias, sob o qual nós devemos nos colocar debaixo da sua autoridade, do seu governo, como diz o texto aqui. E por fim, além de afirmar que ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, também diz que ele é o príncipe da paz. Nós podemos encontrar em Jesus, o nosso Messias, nós podemos encontrar paz para superar os conflitos. Hoje nós enfrentamos 3 tipos de conflitos na nossa vida: o conflito espiritual, o conflito relacional com as pessoas à nossa volta e o conflito emocional. Muitas pessoas vivem em luta, em guerra espiritual, ou vivem em guerra nos seus relacionamentos, ou vivem em luta, em conflito dentro de si mesmos. Porque o pior conflito muitas vezes é aquele que está dentro de nós, é o conflito emocional. E o nosso Jesus, o Messias, ele tem o governo está sobre os seus ombros e ele é o príncipe da paz. Ele nos dá a sua paz. Ele disse isso para os seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. É ele quem nos dá a paz e nós precisamos buscar essa paz que vem do Senhor. Então este é o nosso Senhor Jesus. Essa palavra profética, ela foi proferida cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. E afirmando então que Jesus nasceria e ele viria como o nosso Messias. E como o nosso Messias, ele seria o nosso maravilhoso conselheiro, o nosso Deus forte, o nosso Pai da eternidade e o nosso príncipe da paz. Eu quero então terminar esse nosso tempo aqui lendo um texto da palavra de Deus que está lá em Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11, onde o anjo que aparece aos pastores que estavam ali a cuidar dos rebanhos na noite em que o Senhor nasceu, eu quero compartilhar com você as palavras deste anjo àqueles pastores. O texto diz assim: o anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O cumprimento daquela profecia lá de Isaías, capítulo 9, versículo 6, se dá aqui. O nascimento de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é o Filho de Davi, o Messias prometido, o Salvador do mundo, aquele que veio para ser o nosso maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e que você possa ter um feliz e abençoadíssimo Natal. Fique bem, fique em paz, fique com Deus.